O Galo reformulando o elenco, e dentro desta reformulação, a situação de momento envolve o Arana, lateral esquerdo, ídolo, campeão de tudo no Galo. Não vai ficar para a próxima temporada. Negociação com o Fluminense. Existe, não existe? Ele fica ou não fica? Responde aí, Henrique André, um abraço. Então vou te atualizar da situação do Galo, e para você também, que não acompanhou durante a semana, tava viajando, a gente vai falar tudo sobre esse mercado da bola atleticano que começa a aquecer. Tá quente igual Belo Horizonte o mercado do Galo. E o Thiago destacou que o Arana pode deixar o clube, só que a gente tem que contextualizar. Porque ontem desembarcou na parte da manhã em BH o lateral esquerdo Renan Lodge, de 27 anos, que defendeu por último o Al Hilal, pediu a rescisão de contrato em setembro e desde então estava treinando lá no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense em Curitiba, lembrando que foi o Furacão que revelou. O Renan Lodge, que é jogador de seleção brasileira também, tá sonhando com uma vaguinha na Copa do Mundo, então escolheu retornar ao Brasil e escolheu o Galo também para este projeto ambicioso, lembrando que a gente tem a Copa do Mundo em junho do ano que vem. Bom, o Atlético traz um lateral esquerdo de seleção e espera abrir mão e negociar o seu outro lateral de seleção, que é o Guilherme Arana. E, para isso, o Atlético recebeu uma proposta do Fluminense, Thiago. A princípio, o Atlético não tinha gostado da proposta, fez a contraproposta e o Fluminense aceitou. Os clubes se acertaram. Falta um pequeno detalhe, que é um detalhe muito importante, que é o ok do Arana para defender o Fluminense a partir de 2026. E ontem a gente trouxe, com exclusividade aqui na Itatiaia, os valores desta tratativa, né? Quanto que o Atlético está pedindo para o Fluminense. São 5 milhões de euros e isso corresponde a 32, 33 milhões de reais. Então o Atlético negociando com o Fluminense a forma de pagamento, mas os valores já foram acertados. E tem esse detalhe, Thiago, porque conversando com pessoas próximas ao Arana, tá? Aqui que a gente apurou, que o Arana não esperava essa saída que para ele é repentina do Atlético. Tinha contrato até o fim, tem contrato ainda, né? Até o fim de 2027, esperava cumpri-lo, mesmo que tivesse aí o Renan Lodge como concorrente na posição. Então o Arana, ele não tem nada contra o Fluminense, viu, Thiago? Deixando isso claro, vê também que é um clube gigante do futebol brasileiro, mas fica triste por esta saída desta forma, esperava sair de outra maneira, principalmente por ser ídolo do torcedor do Atlético, ter história no clube, são 9 títulos conquistados, ele conquistou, né, todos os títulos do hexacampeonato mineiro, por exemplo, campeão brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. Então, o Arana não tá gostando da forma com que a saída está sendo conduzida. E falta justamente o ok do camisa 13 para o martelo ser batido. Acho que é natural que o jogador ele se sinta assim, talvez um pouco chateado com essa condução, porque o Arana vem de um 2025 ruim, né? Acho que foi o pior ano dele com a camisa do Atlético, um ano em que ele tinha um desejo muito grande de fazer uma grande temporada, de se firmar, até por causa da questão da Copa do Mundo, né? Chegou a ser convocado ainda pelo técnico Dorival Júnior. Eu estive junto com o Arana cobrindo eliminatórias da seleção mais no início do ano, em março. Depois ele foi só caindo e aí não foi mais chamado, veio o técnico Carlo Ancelotti, ele no Atlético também muito questionado, sendo substituído, e olha que o reserva dele nessa oportunidade do Caio Paulista, em nível técnico nem se comparava, e ainda assim o Arana não conseguiu ser uma unanimidade, e aí logo depois desse período ruim, vem essa questão de querer vendê-lo, e aí o atleta pode sentir, poxa, mas o que eu fiz nos anos anteriores, né? Mas o atleta tem que ter discernimento também que o futebol é isso. E o clube precisa avaliar a questão do custo-benefício, precisa avaliar a questão do momento, né? A chegada do Renan Lodge não é um impedimento para que o Arana permaneça, mas a chegada do Lodge é uma reposição à altura do Arana caso ele saia. E se mesmo depois de um ano de baixa o Atlético está conseguindo aí esse valor, talvez seja de fato melhor vender agora do que talvez um Arana que possa jogar muito menos em 2026, principalmente se o Lodge se firmar, porque eu acho que ele
chega com condição, com categoria e qualidade para ser titular desse time. Mas se os dois permanecerem, eu acho que isso também pode melhorar o futebol do Arana, no sentido de que vai ser uma concorrência muito mais pesada do que a concorrência que o Arana tinha com relação ao Caio Paulista, e são dois jogadores com a ambição de Copa do Mundo, então isso também pode pesar ali na competitividade no dia a dia. Eu acho que se ele for para o Fluminense, vai estar indo para uma equipe estruturada, o trabalho do Zubeldia lá terminou bem, é uma equipe que vai disputar aí Libertadores, tá? Nos torneios continentais, e o Atlético, o Henrique pode ajudar aí com a memória mais fresca, mas o Atlético estaria recebendo agora, em termos de euros, a mesma quantidade aí do que ele pagou no Arana na época, né? Mas agora seria um negócio mais rentável na conversão, e depois do Arana já ter dado muito retorno técnico, né? É isso, Nath. E lembrando também que tem uma situação emperrada, que é a do Juninho Capixaba, né? Jogador que foi destaque pelo Red Bull Bragantino, e ele só vem para o Atlético, obviamente, se o Atlético vender o Arana para o Fluminense. Então o Galo teria o Renan Lodge chegando como substituto do Arana e o Juninho Capixaba como possível substituto do Caio Paulista, que foi devolvido para o Palmeiras. O Galo não renovou o empréstimo. Merece mais cuidado pelo tamanho do Arana na história do Atlético, uma história recente, que talvez seja o momento mais vencedor desse clube, e é fácil de entender, e talvez poderia ter sido um pouco mais fácil de ter conduzido essa situação, já que o Henrique traz essa informação do Arana surpreso. Quando eu digo que é fácil de entender, não é surpresa para ninguém que o Galo precisa de dinheiro, né? Ou alguém está surpreso com o Atlético precisando de dinheiro? Não. E você olha para o elenco do Atlético hoje para fazer dinheiro dentro desse elenco. Com o Everson não vai, com o Hulk não vai, com o Scarpa não vai, com o Bernard não vai. Estou citando as referências técnicas dessa equipe. O Alexander acabou de chegar, o Lianco está lesionado. Com quem que você vai fazer dinheiro? Talvez a proposta que tenha chegado nesse momento de 5 milhões de euros para o Arana, e que, coincidentemente, o Atlético encontrou no mercado uma oportunidade incrível, que foi o Renan Lodge. Aí você pega a oportunidade incrível, consegue trazer um jogador acima da média, Renan, e vê uma única proposta, talvez, de um bom nível para o seu caixa ele ser movimentado nessa época do ano, no Arana. Então senta e explica pro Arana, mas o Arana tá viajando, faz uma chamada de vídeo. Arana, a gente não gostaria de desfazer, mas nesse momento é o que chegou, é para você, e coincidentemente nós conseguimos no mercado uma oportunidade com o Renan Lodge, tá aparecendo outra com o Juninho Capixaba. A gente tá entendendo que mesmo que não fosse a nossa vontade, imagino que não seja a sua, talvez seja agora o momento do final de ciclo. Mas a conversa precisa acontecer. E coincidente, o melhor momento do Arana em 2025 foi agora com o Sampaoli. Desde a chegada do Sampaoli, não só dele, né? Do Vitor Hugo foi o melhor momento, do Igor Gomes foi o melhor momento, do Bernard foi o melhor momento, do Hulk foi o melhor momento, que jogou 70% dos jogos com o Sampaoli, só não entrou nenhum e teve os melhores números sob comando do argentino. Então, dá uma esperança de que essas referências técnicas que viveram seus melhores momentos em 2025 sob comando do Sampaoli, que eles poderiam seguir vivendo bons momentos na temporada de 26. Mas eu acho que não está difícil de entender, mas que poderia sim ter sido melhor conduzido. Like aí, hein? Vamos falar do Galo, que tá em vias de se reapresentar. Finalmente, tá terminando esse período de marasmo e de descanso, porque agora as notícias vão esquentar, viu? E elas estão esquentando numa velocidade absurda. Essa semana já teve até apresentação com contratação de lateral esquerdo. A gente já vai chegar neste tema. Mas quero começar destacando aqui a situação do Rony, hein? A informação desse sábado, trazida inicialmente pelo jornalista Fábio Sormani, confirmada pela Itatiaia, no itatiaesport.com.br, o Henrique André e o Leonardo Parrella trouxeram em detalhes essa história com relação à negociação com o Santos. Essa negociação ela já vem se arrastando há 2 semanas. O Peixe quer contar com o atacante do Atlético, que não teria, um status de inegociável no atual elenco do Jorge Sampaoli. Mas o treinador utilizou muito o Rony. Ele vê características de força física, velocidade e empenho, especialmente na utilização do Rony sem bola, quando o Atlético precisa marcar pressão, quando o Atlético vai ao campo do adversário para tentar recuperar a bola, é um jogador muito incisivo. E por isso
foi utilizado até mesmo em preferência a outros jogadores com maior rodagem ou com maior história no Galo. O próprio Hulk é um caso, né? Mas a negociação entre Rony e Santos estava se encaminhando. A sensação que tivemos é de que ela seria concluída nos últimos dias, mas a novidade é que o Jorge Sampaoli quer dar uma outra chance. Que o Atlético negocie sem ter uma garantia de que vai trazer um jogador à altura, de que vai trazer um jogador com esse nível de entrega, um cara que possa participar de muitos jogos, que está frequentemente saudável e especialmente que tenha velocidade. É um atacante importante, entende o técnico Jorge Sampaoli, então pode melar essa negociação caso o Atlético não encontre no mercado uma alternativa que dê confiança ao treinador e sua comissão técnica de que um jogador com este perfil do Rony estará no elenco para a próxima temporada, viu, Rubinho? É isso aí então, massa atleticana. O Galo, né, tava aí encaminhada praticamente a saída do Rony para o Santos e não deve mais acontecer. Isso porque o Sampaoli quer garantir de que o Galo vai conseguir contratar alguém à altura, né? Apesar do Rony não ter tido uma boa temporada, mas o técnico Jorge Sampaoli entende que perder um jogador desse nível, né? E o Galo pode encontrar dificuldades no mercado para repor esta saída. E a situação do Guilherme Arana continua aí esse entrave. O Galo e o Fluminense já estão com conversas avançadas, tudo praticamente acertado já, e só falta aí o sim do Arana, se vai ou não para o Fluminense.